E aí, beleza? O hambúrguer de siri mais famoso do mundo está ameaçado de desaparecer por um pirata que roubou sua fórmula e causou o apocalipse no fundo do mar. Mas em Bob Esponja, um herói fora d'água, filme de 2015, este pirata maligno está prestes a conhecer os Vingadores da Fenda do Biquíni, com os heróis mais poderosos da Terra, e eles só têm um objetivo: recuperar a fórmula do hambúrguer de siri e salvar o mundo. O que tem nesta coisa? Nesta pequena ilha, um pirata atracou. Tinha um mapa que mostrava o caminho e não tinha medo do perigo, mesmo as placas avisando, determinado a pegar um livro de uma caveira. Só que a tal caveira guardiã estava viva e deu a ele um belo gancho de esquerda, indo parar no seu precioso barquinho. Bom, mas pelo menos pegou o livro, né? E que diabos de livro é esse? Não sei. Ah, claro, não é qualquer história, mas sim a de um lugar chamado a Fenda do Biquíni. Um coral no fundo do mar da lanchonete mais famosa dos 7 mares, o Siri Cascudo, com um inconfundível e único hambúrguer de siri, feito pelo chapeiro mais famoso da história, o carinha amarelo, Bob Esponja Calça Quadrada. E olha, até os pombos conheciam carinha amarelo, mas o pirata não gostava de pássaro que cantava, sabe? Ele odeia mesmo o pássaro que canta. Bom, a história do Bob Esponja é que ele gostava das coisas simples, como o seu caracol Gary e o seu melhor amigo Patrick Estrela. E o seu hobby era fazer bolhas e caçar águas vivas. E mais do que nunca, sua paixão e vocação era fazer hambúrgueres de siri no Siri Cascudo, onde trabalhava com seu vizinho Lula Molusco, e lá era o hambúrguer mais delicioso do mundo. Os moradores da Fenda do Biquíni adoravam e comiam até quando não podiam. Havia nele um segredo que deixava maravilhoso e ninguém sabia. E na verdade ninguém ligava, né? Só queriam comer. O único que queria o segredo era o Plankton, dono do balde de lixo, a lanchonete rival do Siri Cascudo, que ninguém comia lá, pois a comida era uma porcaria. Precisava mesmo falar isso? E o Plankton sempre tentava roubar a fórmula secreta e nunca conseguia, né? Mas um belo dia isso iria mudar, pois Plankton bolou uma invasão fortemente armada, até com um avião militar. Então o lance era se defender, né? E o antiaéreo do Siri Cascudo atirava batatas por Bob Esponja. Mas Plankton estava determinado. Agora com um tanque de guerra as coisas iriam ficar interessantes. Mas nada que um ataque de molhos não resolveria, principalmente com uma maionese. Vai precisar mais do que maionese pra parar. Mas o que eles não esperavam era um robô gigante, e nada agora iria impedir de pegar a fórmula, a não ser ficar sem combustível. E foi isso que aconteceu, né? Fora que ficou falido também, pois comprou todas aquelas coisas caras, só sobrando 1 centavo, que deu pro senhor Sirigueijo. E mais uma vez, a fórmula secreta estava protegida. Mas talvez desta vez não. O quê? Pois o plano dele era esse mesmo: entrar escondido através da moeda para pegar a fórmula secreta e trocando ela por uma falsa. Mas neste momento o senhor Sirigueijo descobriu que Plankton era um robô disfarçado e o verdadeiro estava dentro do seu cofre. Além de Bob Esponja descobrir e o sistema forte de segurança, houve uma desconstrução molecular da fórmula, desafiando o espaço-tempo e até a realidade, pois a fórmula simplesmente desapareceu. O quê? Não acredito. Mas Eudine Sirigueijo não acreditou e prendeu Plankton para passar por uma tortura auditiva. Sim, contou uma piada bem ruim e esperou o fraco poder de processamento do Bob Esponja funcionar. E essa era a tortura, da risada insuportável do carinha amarelo. E só parou pois os clientes queriam reembolso. Aí não dá, né? Então Bob Esponja tinha que voltar à cozinha e fazer mais hambúrgueres de siri. Mas como sem a fórmula secreta? Por mais que ele trabalhasse há mais de 23 anos naquela lanchonete, não tinha decorado a fórmula, pois estava no manual dos funcionários que era proibido isso. Mas a culpa foi jogada nas costas de Plankton. O único que sabia que a fórmula tinha desaparecido era o Bob Esponja. Então, pela primeira vez na história, Bob Esponja teve que salvar o vilão. O problema é que toda a Fenda do Biquíni estava atrás deles agora. Eugene Sirigueijo achou que Bob Esponja tinha o traído. E sem hambúrgueres de siri, iria provocar uma reação que levaria à destruição do mundo. Será que não está exagerando um pouquinho? Caraca,
E acreditem, esse era o final do livro que o pirata leu para os pombos, que a fenda do biquíni se acabou no caos e Bob Esponja fugiu para sempre. Horrível, né? Até os pombos não concordaram, acharam meio estranho, e um deles até arrancou uma página deste livro que estava escrito o fim. O lance é que a fenda do biquíni nunca esteve tão ruim, e Bob precisava fazer alguma coisa, até chamando o Plankton para formar uma equipe e recuperar a fórmula do hambúrguer de Siri. Claro que o primeiro que ele chamou foi seu melhor amigo Patrick Estrela, que segundo Bob, ele oferecia lealdade e nunca o trairia. Só que eu não teria tanta certeza assim, hein, Bob? Eu peguei o Bob Esponja! Ele está comigo! Filha da mãe! Eu nunca achei que o Patrick iria trair seu melhor amigo, mas por um hambúrguer de Siri vale tudo, né? Ele teve que escapar de Patrick e pedir ajuda para Sandy, sua amiga esquilo que vivia no fundo do mar, em uma estufa que eu nunca entendi o porquê dessa loucura, mas ela tinha pirado. Segundo ela, os deuses do sanduíche tinham punido eles para toda a eternidade, e não dava para pedir ajuda para aquela maluca. Então o único que poderia ser leal era o seu caracol Gary, mas ele tinha se tornado o rei dos caracóis e não poderia abandonar o seu reino, protegido agora por caracóis raivosos. E a tristeza tomou conta de Bob Esponja, mas Plankton só estava esperando Bob dormir para procurar a fórmula secreta nas profundezas de sua cabeça. Mas acho que também não foi uma boa ideia, pois tudo lá dentro era doce e Bob Esponja só pensava em guloseimas e nada de fórmula secreta, apenas muita fofura. Plankton não aguentou ficar mais nem um segundo na cabeça do Bob, que percebeu que ele tinha invadido sua cabeça. Mas era em vão, porque Bob não iria guardar a fórmula secreta lá, né? E para isso precisavam trabalhar juntos, cantando uma música estranha sobre equipe para Plankton. Foi um tempo bem desperdiçado e foi daí que ele teve a ideia de fazer as coisas voltarem como era antes, até mesmo antes da fórmula desaparecer. E para isso criariam uma máquina do tempo. Agora me veio à cabeça, por que eu não pensei nisso antes, né? Também criaria uma máquina do tempo para desfazer as cagadas da minha vida, né? Bom, para isso precisavam de um supercomputador e o único que conheciam era Karen, a esposa de Plankton. Só que ela estava como refém no balde de lixo, fortemente cercado por capangas. Então usaram um pneu para despistá-los e depois pegar a chave do Patrick Estrela, que até que foi fácil colocar aquele carinha rosa para dormir. E recuperando Karen, foram para a casa do Taco, pois lá construiriam a máquina do tempo. E com um pouquinho de trabalho em equipe e Karen sendo o cérebro desta tal máquina, finalmente terminaram e através de uma moeda poderiam fazer a primeira viagem no tempo. E meus amigos, essa parada de viagem era realmente uma viagem, sabe? Yeah! Everybody enjoy yourself! Muito doido, meu velho! O lance é que acabaram viajando demais e foram para o futuro, onde não existia mais a fenda do biquíni. Apenas o Patrick, o único sobrevivente da grande fome do hambúrguer. E segundo o Plankton, foram só 4 dias no futuro e o mundo já tinha acabado. E no desespero fizeram uma viagem forçada e foram 10.000 anos no futuro, onde conheceram um bolha, um golfinho que ficava cuidando para que os meteoros e os planetas não se chocassem e precisava muito ir ao banheiro, pedindo para Bob e Plankton ficarem de olho nas coisas. Claro que não foi uma boa ideia, pois fizeram Saturno e Júpiter se colidirem. Isso que era para eles ficarem apenas olhando. E Bolha ficou irritado, iria perder o seu emprego. Já Bob e Plankton vão perder a vida. Nossa senhora! Interessante que no futuro golfinhos possam soltar raios pelos seus respiradores e correram para a máquina para mais uma viagem no tempo, que estava mais para a viagem à base de fortes substâncias alucinógenas, mas finalmente chegaram ao ponto no tempo onde Plankton estava roubando a fórmula do hambúrguer de Siri. E apesar de ser um paradoxo de viagem espaço-tempo, não adiantou de nada. Era tudo plano do pirata, que foi a primeira vez que eu vi um barco com rodas e na verdade era o Barba Burger Food Truck, onde lá ele iria servir hambúrgueres de Siri. Eu sei que possa parecer confuso, mas na verdade ele tinha roubado a fórmula do hambúrguer de Siri. E como o caos tinha se espalhado na fenda do biquíni e Bob Esponja e Plankton trouxeram a garrafa errada, o caos foi ainda pior, pois apareceu até um Moluscossauro Rex, que destruiu a máquina do tempo. E depois de um discurso bastante emocionante de Bob pela autopreservação, eles seriam sacrificados
sacrifício, para que as coisas voltassem ao normal na fenda do biquíni. Claro que neste momento sentiram um cheiro de hambúrguer de siri, e todo o apocalipse acabou no mesmo momento. E foi uma jornada para saber de onde vinha aquele cheiro de hambúrguer de siri, descobrindo que na verdade vinha da superfície. E aí veio o desânimo, né? Porque nossos amigos não poderiam respirar na superfície. Segundo Lula Molusco, só poderiam se aparecesse uma fada madrinha ou um ser de 10 mil anos do futuro e dessem a eles este poder. E olha, Bob Esponja conhecia um cara assim. E a coincidência foi boa, pois Bolha estava ali para agradecer Bob Esponja por dado a ele liberdade. Tinha ficado preso naquele emprego por eras e agora estava feliz. E em troca, iria ajudá-los. Era só eles entrarem na boca do golfinho. Claro que estavam com medo de virar refeição, mas foi daí que a mágica aconteceu. Nossos amigos foram transformados para a superfície e poderiam respirar. Uma cortesia do Bolha. E agora só precisavam achar informações sobre o hambúrguer de siri. Senhor, sabe dizer onde tem hambúrguer de siri? Não. Só que os nossos amigos da fenda do biquíni não conheciam os humanos. E não foi uma boa primeira impressão. Mas até que foram chutados literalmente. E Patrick até se apaixonou por sorvete. Visto que sorvete na superfície era maior que na fenda do biquíni. E Bob e ele ficaram imaginando doces que tinham naquele lugar. Até entrando na máquina de algodão doce. Nossa, imagina só Bob Esponja e Patrick Estrela comendo tudo aquilo de açúcar. Teriam energia para dar volta ao mundo. Mas para resumir, finalmente encontraram um food truck que fazia hambúrgueres de siri, dando de cara com o pirata mais pilantra dos 7 mares, o Barba Burger, que não entendeu por que eles estavam fora d'água, se não podiam respirar. Mas segundo ele, reescreveu a história do livro mágico da fenda do biquíni, e eles nem sabiam que a fenda do biquíni tinha um livro mágico. Mas segundo ele, reescreveu a história só para pegar a fórmula do hambúrguer de siri. E como tinha capacidade de escrever qualquer coisa naquele livro, baniu nossos amigos para a Ilha do Pelicano, a ilha mais isolada do mundo, com pelicanos bem famintos. Mas por ironia do destino, Sandy ficou obcecada por aquela folha que caiu em sua estufa, e era justamente a folha do livro mágico. Sem esquecer que Plankton estava na meia do Bob Esponja. Foi uma coisa bem simples, uma pena de pelicano e tinta do Lula Molusco, e Bob Esponja reescreveu outro final para o livro, só que agora super poderoso. O que tem nesta coisa? Sim, se tornaram os Vingadores da Fenda do Biquíni e queriam a fórmula de hambúrguer de siri para a viagem, onde o Lula Molusco tinha o poder do sopro ardido, já espantando todos os clientes. Já o Sr. Siriguejo estava mais pro Homem de Ferro, pois seu corpo se transformava literalmente em uma máquina. E o Bob Esponja se transformou no Invencibolha, com o incrível poder de fazer bolhas de sabão, que até foi útil para pegar o livro. Já Sandy se tornou um esquilo de verdade, só que lutava artes marciais. E o Patrick Estrela tinha um incrível poder de controlar qualquer sorvete. Que merda, hein? Claro que o Barba Burger escapou e o lance era seguir o seu rastro de gordura. Que achei maneiro a forma que eles andavam e voavam e também lutavam e sei lá mais o que faziam com aqueles poderes estranhos. E até que o trabalho da equipe mais estranha que eu já vi conseguiram destruir o livro do Barba Burger e ele não poderia mais reescrever a história. O problema é que ele agora queria escapar de todos os heróis da Fenda do Biquíni com a fórmula secreta. E se ele escapasse, nunca mais conseguiriam pegá-la de volta. Que começou a lutar com nossos heróis com poderes, mas levou melhor contra Patrick e o Sr. Siriguejo e até contra o Invencibolha, pois Bob Esponja até parava as balas do canhão, mas eram apenas temporariamente. E depois de atacar Bob Esponja e conseguir pegar a fórmula, esqueceu de um integrante, o Plankton. E não foi só ele que esqueceu, eu também nem sabia que esse mané ainda estava na Ilha do Pelicano e escreveu sua própria história. E meus amigos, era o mais forte dos Vingadores da Fenda do Biquíni. Era verde, enorme e muito forte. Será que parece com quem, hein? E bom, deu uma lição no Barba Burger e até aprendeu a trabalhar em equipe, pegando a fórmula de volta e mandando este mané para bem longe.
E por incrível que pareça, desta vez não queria fórmula só para ele. Na verdade, queria toda a fenda do biquíni de volta. E como ficou com a página mágica da Ilha do Pelicano, Bob fez tudo voltar ao normal. E agora tinha 3.000 hambúrgueres de siri para dar a todos na fenda do biquíni. E o final do filme foi uma batalha de rima do Bolha contra os pombos, que desde o começo do filme queriam cantar a trilha sonora do filme. E claro que ganharam, né? E terminaram o filme no melhor estilo. E aí, quem lembrava dessa liga do Bob Esponja? Sempre surpreende em seus filmes, né? E os outros dois, se vocês quiserem, vou trazer para o canal. Que apesar da viagem de loucura, espaço-tempo e paradoxo temporal, este filme é bem divertido. E eu quero muito ver mais o Bob Esponja neste canal. Bom, galera, este foi o Solucionando Animações. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!